bem-vinda, Marina Costa, vulgo Nina. Gente, ela tem 15 anos e ela já está dando palestra lá no Seu Adulto, inclusive. E ela está aqui para a gente, para conversar um pouquinho com a gente. Obrigado. Bom, é isso aí que ele apresentou. Eu não sei... Pronto, agora foi. Mexer direito no microfone ainda. Mas a ideia de estar aqui não é para falar muita coisa, nem para fazer uma grande palestra. Ok. Pronto. Para fazer nenhuma grande fala, é só para ter uma conversa de jovem para jovem. E, inclusive, algo que eu estava comentando, muito feliz com o Jorge, né, e com meus pais, de que o que eu mais sentia falta era da oportunidade de falar para jovens e de ouvir os jovens. A ideia de tudo isso, do convite, era simplesmente, a única mensagem que quer ficar aqui é de dizer, os jovens podem fazer. Nós somos capazes, nós não somos fúteis. Nós não precisamos ser fúteis. Nós podemos fazer. Então, invertendo um pouco a ordem, na realidade, já conhecendo a todos, mesmo assim, eu gostaria de cumprimentá-los, dar a boa tarde. E eu vou pedir, apesar de já ter feito a introdução, como a gente acabou de sair do momento de integração, da atividade, para a gente fazer uma prece bem pequena, fazer só o Pai Nosso, só para a gente sintonizar nesse momento. Pode ser? Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Ok, pessoal, então vamos começar a pequena fala. É uma fala mesmo. Me deram 15 minutos para falar para vocês e a gente vai ter mais 15 minutos para perguntas, caso vocês as tenham. Eu gostaria de começar, como a gente estava cantando a música com a pesquinha do celular, eu também trouxe minha pesquinha para fazer uma leitura para vocês. A primeira leitura, a gente fala muito do Evangelho, mas tem algumas preciosidades que às vezes passam um pouco despercebidas, principalmente por nós, que às vezes a gente fica muito limitado, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no que a gente encontra na mocidade, a gente se limita. A gente não procura buscar, a gente não tem esse interesse. Então, eu queria trazer uma fala que é de Paulo, o apóstolo Paulo, a Timóteo. Só contextualizando muito brevemente, Timóteo era um jovem de mais ou menos 17 anos, que foi um dos pioneiros dentro do cristianismo primitivo e foi uma das bases, um dos suportes principais, por assim dizer, do apóstolo Paulo, a quem ele adotou como filho, a quem ele tratava como filho em seu coração. Então, a carta aqui, vamos pensar em uma carta de pai para filho. Não é uma advertência apenas, é uma carta de amor, é uma carta de conselho que diz, esse é o melhor caminho, meu filho amado. Siga por aqui que você será feliz. Então, ele vai dizer assim, orientando a Timóteo como conduzir a casa, a igreja, na época, né, em que ele estava inserido. Diz, manda essas coisas e ensina-as. O ensinamento de Jesus, ele está se referindo aqui. Algo que a gente precisa prestar muita atenção são as próximas falas, que são as minhas preferidas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Abrindo parênteses, encontramos outra tradução que, se a gente for prestar bastante atenção, significa a mesma coisa. A primeira, na palavra. A outra, no falar. A segunda, no trato. A outra, no viver. A terceira, no amor. E aí vai na caridade. A fé se repete e a pureza vira castidade. E quando a gente pensa na castidade, qual é a castidade que o Espiritismo propõe, expandindo um pouco o sentido da própria palavra? Obrigada. Não é
a castidade religiosa que nós conhecemos. É uma castidade moral de tudo aquilo que me prejudica. Haroldo fez uma fala belíssima para todos nós, que ficamos encantados, eu particularmente muito emocionada, e que nós compreendemos que nós não somos alienígenas. Nós somos adolescentes e nós temos conflitos de adolescentes, e nossa vida às vezes parece que é uma montanha-russa, uma loucura, que isso nunca vai acabar. Parece que a gente vai ser adolescente para sempre e que tudo que a gente sente não vai deixar de sentir. A ideia é que a gente sinta, mas que a gente sinta pensando: qual o propósito de eu estar aqui? Se isso ainda me acontece, o que eu posso fazer? A castidade do coração, a pureza de reconhecer o que eu devo e ter a coragem de assumir aquilo que eu devo fazer. Paulo vai continuar. Persiste em ler, exortar, falar, né? E ensinar, até que eu vá. Nesse contexto, ele estava prestes a ir à igreja e estava dando, né, orientação para que ele conduzisse até que ele chegasse. Não desprezes o dom que há em ti. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas criadas perfectíveis. E cada um de nós, o que foi muito bem abordado pela Ana Teresa, temos um dom, temos vários dons. Temos a nossa grandeza, mas também temos a nossa pequenez e a gente não pode fugir dela. Então, Paulo vai dizer assim: estuda. Todos nós aqui sabemos ler. Custa pegar o evangelho de noite e abrir. Nós viemos aqui em um céu, em um congresso, que o título é o Consolador Prometido. Nós voltamos para casa e nos sentimos desconsolados durante um ano inteiro. Nós voltamos para casa, conversamos com os nossos amigos e dizemos que nossas dores não têm fim. E dizemos que tudo que nós vivemos não tem resolução. Que nós não temos consolo, ninguém me consola, nenhuma fala me consola. Eu não encontro ninguém na minha família, dentro dos meus amigos, que consegue me ouvir, me entender e me consolar. Mas a gente tem uma doutrina que se chama o Consolador Prometido. Vamos permitir um pouquinho mais desse amor por nós mesmos. Nós merecemos esse consolo que foi prometido por Jesus, que não está longe, mais uma vez, como a fala de Adeilson, que não está longe, está dentro de nós e está junto conosco. Jesus nos prometeu porque Ele ama. E Ele nos trouxe. E Ele não nos abandona. Se temos em nossas mãos, usemos. Algo que, particularmente, mudou completamente a minha vida foi a partir do momento em que me ensinaram que, para o espírita que tem a condição, o dever é buscar, porque você busca para si mesmo. E nesse dia, foi uma mensagem que eu recebi de um cardzinho muito bonitinho, inclusive. Quem estava na roda de conversa dos preconceitos enraizados no espírito, me perdoe que eu vou repetir. E que nesse dia eu recebi esse card que dizia assim, o nome da sequência era Espiritinhas. Um card infantil. E dizia: o seu José tem um filho. E o Zezinho, que é o filho, passou a ler o evangelho todo dia antes de dormir. Vamos fazer? Acabou. Só isso. Apenas isso. E a partir desse dia eu comecei a ler o evangelho de noite. E a partir desse dia, tudo da concepção do espiritismo muda, porque tudo muda quando você entende. Tudo muda quando você compreende que está em suas mãos e que você pode alcançar. E tudo muda quando você compreende a mensagem consoladora e a mensagem que, acima de tudo, te dá a responsabilidade e o compromisso perante a sua vida e a sua encarnação, que é o bem mais precioso que nós temos. Então, se de hoje, já começando a fala aqui, mas desse momento de fala, se puder ficar algo, vamos ler o Evangelho. Procurem o Evangelho de vocês, vale a pena. O que não entende, aquilo que diz assim, não concordo. Não entendi nada que Jesus disse aqui. Não tem o menor sentido. Eu acho que ele, né, não falou coisa com coisa. Eu vou contar um segredinho que inventaram
uma tecnologia maravilhosa que se chama YouTube. E nessa tecnologia, principalmente depois da pandemia, nós temos milhares e milhares de lives sobre o Espiritismo, de todos os temas que vocês preferirem, que vocês queiram buscar. Então, Jorge Elahá, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, esses palestrantes mais famosos, todos estão lá. Mas a gente também tem alguns que já têm um reconhecimento, mas não tanto quanto, mas que são jovens e que falam nossa língua. Vitor Hugo Menino, o Gustavo Silveira, Arthur Valadares, Tárcio Rodrigues, são tantos. E que a gente às vezes nem conhece. Eu, particularmente, não gostava muito de ficar ouvindo no YouTube algumas palestras que eu dizia assim, mas não me toca, não me diz. Sim, tem um senhor de 85 anos falando, e eu olho assim e digo, poxa, mas que coisa, às vezes até chata, que entedia, porque a gente ainda não tem a maturidade para compreender o que aquele senhor já compreendeu. Mas quem fala a nossa linguagem, a gente consegue receber a mensagem. Abrindo parênteses. Por que não sermos nós os divulgadores dessa mensagem? Por que temos só que ouvir? Por que não falarmos com os nossos amigos que nós frequentamos uma mocidade espírita? Que nós somos espíritas? Eu, particularmente, tenho alguns amigos que são completamente avessos ao espiritismo. Eu tenho um amigo que é evangélico, mas que ele é uma das melhores pessoas para conversar sobre o espiritismo e religião em geral, porque, para além de evangélico, ele é cristão. Eu tenho um amigo que é ateu e que é uma das melhores pessoas para conversar sobre o espiritismo. Então, não pensemos que, não é espírita, eu não vou falar. Eu tenho alguns colegas espíritas. E com nenhum deles eu consigo conversar de espiritismo. É meio um contrassenso. Eu converso com o evangélico e com o ateu. Então, vamos buscar encontrar nossos espaços. Vamos buscar encontrar onde nossa palavra cabe, porque a palavra que chega em nossa vida não chegou por acaso. Nenhum de nós nascemos em uma família espírita ou encontramos o espiritismo por acaso. A gente veio nessa vida com compromissos muito grandes e tanto por isso a gente recebe uma bagagem tão grande e tão consoladora para que a gente possa aguentar tudo aquilo que nos comprometemos. Mas nossas escolhas aqui não mudam nossos compromissos. Então a gente vem com um compromisso. E para que esse compromisso se cumpra, dado as nossas fraquezas, Deus, em sua infinita misericórdia, em nosso planejamento, coloca que nós seremos espíritas. Nós teremos toda essa bagagem que nos vai dar sustento para caminhar. A gente chega aqui e a gente não lê. A gente chega aqui e diz assim, mas eu não quero ir para a casa espírita hoje. Mas a mocidade às vezes é tão chata, eu não gosto daquele colega. Eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Mas você gosta do evangelho? A gente já aprendeu a gostar do evangelho? Eu garanto, porque isso foi uma coisa que eu aprendi, que se a gente ainda não gosta, é porque a gente não conhece. Porque a gente não tem como não gostar daquilo que nos cura. A gente não tem como não gostar daquilo que é o nosso remédio para todas as nossas dores. A gente busca o consolo. E quando a gente encontra, a gente não vai querer largar. Então, está nas nossas mãos. A gente pode pegar. E ele diz assim, tudo bem, mas apesar de você estar falando aqui pra gente, mas eu sou muito jovem. Eu acho que agora minha vida ainda não cabe isso. Eu acho que ainda não está no momento. Quando eu fizer lá meus 40 anos, depois que eu tiver um filho, depois que eu me formar, quando eu tiver meu emprego, aí eu procuro saber, quando eu estiver estabilizada, eu procuro saber, e que talvez eu consiga. E aí eu vou dar exemplos. A gente mira e diz assim, depois eu começo. Mas a gente pensa em começar depois, querendo alcançar grandes patamares. Aí a gente olha para Chico Xavier, a gente olha para Divaldo Franco, para Haroldo Dutra, para Jorge Elahá, e a gente esquece que todos eles começaram adolescentes. O Chico Xavier começou a psicografar e a trabalhar com 17 anos. O Divaldo com 19.
O Haroldo contou a história pra gente. Ele chegou no espiritismo muito cedo também. Não me recordo exatamente, mas entre os 15 e 17, acredito. E fazendo uma correção, o Divaldo, agora me veio à mente, eu não tenho certeza absoluta, se com 19 ou com 22, a mensagem é novos. Novos. Adolescentes e saindo da adolescência. Quando a gente vai ver lá, as irmãs que ajudaram Kardec na codificação espírita, aquilo que nos trouxe o Consolador ao tamanho dessa missão. Elas tinham menos de 30 anos. Elas tinham de 22 a 25 anos. E participaram da codificação. Às vezes a gente olha, quem a gente conhecer aqui, e vou dar o exemplo do menino que está próximo, que tanto nos fala e tanto nos faz bem ao coração, ele está na faculdade. Eu também estou no ensino médio. O que a gente não pode é só perder o equilíbrio. Por exemplo, eu estou no ensino médio. Eu tenho uma semana de provas. Eu preciso estudar para a prova. Me oferecem uma proposta de palestra ou do que seja. Na mesma semana da prova. Se eu for estudar para um, eu não estudo para outro. Qual é a minha prioridade? Minha prova. É meu momento. Eu preciso viver o momento em que eu vivo. Preciso dar prioridade às minhas necessidades conforme a minha idade. Mas dentro da nossa vida sempre cabe. Sempre cabe o Espiritismo, porque ele é o consolo que Jesus nos dá. Ele é a mão estendida. E para o consolo, e para o estudo, e para o crescimento, sempre tem espaço. Sempre. Porque esse, afinal, é o objetivo. Então, não é para fazer palestra, não é para trabalhar na evangelização infantil, não é para trabalhar na sopa, não é para organizar evento. Não é só isso. Pode ser tudo isso. Pode ser uma dessas coisas. Pode ser duas dessas coisas e tantas mais, mas é aquilo que nos cabe. É muitas vezes, e o trabalho mais sagrado e mais especial, mais nobre que tem, é na família. Junto com os amigos. Porque os amigos são um desafio particular. Porque são aqueles que gostamos, são aqueles que vão na nossa onda, aqueles com quem nós convivemos, que a gente gosta de dar risada, mas que nos ridicularizam muitas vezes. Diz assim, a gente dá risada da mesma coisa. Se coloca um vídeo lá de alguém ridicularizando um religioso, ou que seja, alguém que tenha uma moral, porque às vezes parece que ter moral já está errado, e a gente fica tímido. A gente dá risada também para não ser o diferentão, para não ser ridicularizado junto. É aí que mora a coragem que o Espiritismo pede. É nessa vivência, nessa prova. Então, não são trabalhos exteriores, não são feitos, são vivências. Se para nós o objetivo, a missão, digamos assim, o nosso planejamento veio para que façamos isso ou aquilo, naturalmente nós o faremos. Mas não adianta olhar para o outro e querer, como o Rossandro veio dizer, e querer ter a vida do outro. É preciso que a gente compreenda tudo aquilo que nós trazemos e agir dentro de nós. Dizendo aqui um pouquinho mais, é que tem uma passagem muito peculiar. Eu vou citar só mais duas, porque eu acho que o tempo já está acabando. Mas tem uma passagem que é do livro Paulo Estevão. Inclusive, leiam Paulo Estevão. E foi, assim, uma revolução quando eu li o Paulo Estevão. Então, leiam Paulo Estevão. A primeira passagem que eu queria citar é uma passagem de Paulo com João Marcos. Quem era João Marcos? Era um jovem entre 15 e 17 anos. E na história de Paulo, né, que ele saía para as peregrinações para divulgar o Evangelho, tanto por ele que nós estamos aqui conversando sobre o Evangelho. E dentro desses roteiros, no momento que ele queria ir para Antioquia, ele convida, na realidade ele não convida, ele se encontra com Barnabé, em outro contexto, que está indo com ele. E Barnabé tem um sobrinho, João Marcos.
E João Marcos, que também era simpatizante fervoroso do cristianismo, solicita: posso ir junto? Pode, tudo bem. E aí ele diz assim, o Paulo vai fazendo todo um interrogatório com relação a ele. E no momento que ele pergunta: o que é que você pensa do trabalho para o Cristo? Ele responde mais ou menos: trabalhar para o Cristo é uma glória. Paulo pensa e responde: não te esqueças que a mínima expressão de glória humana só vem após o sacrifício. Ou seja, o trabalho para depois a recompensa. E a recompensa não é a glória de ser reconhecido, é a glória de ter conquistado interiormente. É essa a glória que o Espiritismo e que o cristianismo já veio trazer. Então, João Marcos é aceito. Ele conversa, concorda, enfim, vai. E no momento em que ele chega, no meio da viagem, ele não consegue. Eram muitas as dificuldades, ele fica muito contrafeito e pede para voltar. Ele não consegue acompanhar todo aquele testemunho e pede para voltar. Isso nos deixa uma mensagem muito particular, que a gente vai refletir. Guarda essa passagem, a gente vai refletir um pouquinho depois. Então, Paulo continua a viagem, faz o roteiro e volta para a cidade onde eles estavam. Encontra novamente João Marcos. E agora acontecem alguns trabalhos, ele passa um tempo lá, e quando ele vai sair de novo, João Marcos pede outra vez para ir. E aí o Barnabé vai interceder, que é muito amigo de Paulo. Inclusive, Paulo se chama Paulo por conta de Barnabé. E ele vai interceder pelo seu sobrinho, diz assim: não, mas ele agora está diferente. Aceita. E o Paulo diz assim: acredito e tenho certeza de que no futuro seu sobrinho atingirá sim esse patamar. Mas no presente, aqueles que trabalham para o Cristo, quando colocam a mão no trabalho, como Jesus fala, né? Aquele que pega na enxada e olhar para trás não está digno do meu reino. O que é que ele quer dizer? Paulo explica aqui. Aquele que põe a mão no trabalho e não consegue é porque ainda não está pronto. Não é porque é inválido. É porque para aquele trabalho ainda não está pronto. Pensemos. Nós não poderíamos fazer o trabalho de Simão Pedro ou de Paulo. Nenhum de nós tem a mínima condição, nem assim, nenhuma rapinha do pé. Mas a gente tem a condição de fazer o nosso trabalho, a gente tem a condição de falar, a gente tem a condição de fazer o evangelho no lar, a gente tem a condição de trabalhar na casa espírita, de evangelizar, a gente tem a condição de fazer o nosso. Então, aquele que não está pronto ainda para o trabalho, faça o que está. Reconheça onde está o seu papel e se joga. Se joga, se enfia de cabeça, mete a mão na massa e vai. Porque esse é o chamado do cristianismo. Arregaçar as mangas para trabalhar, porque senão a gente vai fazer pior depois. Vai ter que trabalhar mais ainda depois. E então, Paulo diz assim, ele ainda não está pronto. Fique aqui. Você ainda não está pronto. Fique aqui e continue trabalhando na igreja. Para que cresça. Ele continua. E esse João Marcos que eu estou falando, a gente pode dizer assim, meu Deus, mas desistiu, né? É o João Marcos que escreveu o nosso evangelho. O evangelho de Marcos é esse João Marcos. Ou seja, o crescimento é possível, mas a gente precisa começar onde a gente está. A gente precisa começar com os recursos que nós temos. Fui pesquisar algumas referências para trazer aqui, né? E todo mundo gosta de ouvir frases referenciadas de Chico. Então, procurei uma entrevista no Pinga Fogo, onde ele fala sobre os jovens quando ele é perguntado. É uma resposta longa, de 8 minutos. Eu selecionei um pequeno trechinho do começo da resposta. Eu vou pegar aqui para ler, só para ser um pouquinho mais fiel ao texto. Chico vai dizer assim: os nossos jovens são os nossos continuadores. Trazem consigo uma vida diferente da nossa. Impulsos originais que não podemos auscultar em toda a sua extensão. O que ele quer dizer com isso? O jovem tem uma potencialidade extraordinária e que a gente não sabe dizer. A gente olha, eu não sei exatamente com quem eu estou falando aqui, porque eu não conheço a vida de vocês. Eu não conheço todas as potencialidades que vocês têm. Às vezes nem as minhas.
E o objetivo é esse, que a gente se conheça, que a gente conheça as nossas potencialidades e use essas potencialidades. E use para fazer o bem. Ele falava para adultos, nesse momento, e falando assim, que o adulto precisa dar espaço para o jovem, porque o jovem tem potencialidade. Mas como é que o adulto vai dar espaço para o jovem se o jovem não se reconhece? A gente reclama, e isso é algo generalizado no movimento espírita, no Brasil, pelo menos, a gente reclama na mocidade espírita que nós não temos espaço na casa. E muitas vezes isso é verdade. Mas o que nós estamos fazendo a respeito? Como nós estamos provando que nós somos capazes? Nós participamos da mocidade, que é a nossa primeira obrigação, exceto os casos de impossibilidade, que não estamos falando das exceções, mas eu posso participar porque eu não participo. Ah, mas ninguém me dá espaço. Mas você não vai. Está lá no Evangelho. Ah, eu queria conduzir o Evangelho. Mas você nem comenta no Evangelho. Como é que vai conduzir se nem participa? Como é que vai mostrar que pode falar se não participa? Como é que vai mostrar que pode participar da sopa se não é prestativo, se não está à disposição dos pequenos trabalhos que se apresentam para serem realizados? O jovem pode participar de todas, absolutamente todas as atividades do centro espírita, mas ele precisa se preparar para isso. Kardec, essa é uma das referências para a palestra da próxima, Kardec vai dizer assim, quando ele fala sobre o espiritismo, no livro dos médiuns, se eu não me engano, que no capítulo 3º da primeira parte, que o espiritismo é toda uma ciência e toda uma filosofia. E como toda ciência não pode ser aprendida a brincar. Essa fala de Kardec é muito profunda e para nós jovens é mais ainda. Nós estamos em constante processo de aprendizado. Em todo momento nós aprendemos, na escola, na faculdade, nós estamos em constante progresso em todos os sentidos. Por que não na religião? Por que não abraçar o espiritismo? A gente pode. A última coisa, já acabou praticamente o tempo. Então, a mensagem que eu queria passar era mais ou menos essa. Abracemos a oportunidade que a gente tem e provemos que nós somos capazes. Mas não é provar e dizer assim, coordenador da minha juventude, ei, eu quero fazer, eu sou capaz de fazer. Você acha que eu não sou? Dá oportunidade. Não. É provar fazendo. É provar começando. É dialogando. Então, eu trouxe algumas propostas que têm dado certo por lá. Primeira, façam sugestões. No final do ano, os coordenadores sempre têm reuniões para começar o ano seguinte. No final do ano, no começo do ano, enfim. Junta com os seus colegas de juventude e diz assim, o que é que a gente sente falta? Anota. O que é que a gente quer? Anota. O que é viável? Seleciona. Vamos fazer a proposta? Coordenador, temos essa proposta. Pode ser? O jovem precisa participar, para além da mocidade, participar do Evangelho, participar das palestras, ouvir as palestras. Dizer assim, eu posso apresentar o palestrante? Posso fazer a introdução? Posso fazer a prece? Posso ficar na sustentação? Se eu já tenho algum estudo? Se eu já estou ativo na casa? São algumas dessas propostas que a gente pode trazer e para cada casa espírita, para cada mocidade, será diferente. Para cada uma, vai encaixar em contextos diferentes. A última que eu queria trazer é que entre nós, nesse último dia e no congresso que vem, em todos os congressos que vocês participem, em todos os eventos, em todas as oportunidades que vocês tiverem, compartilhemos entre nós, jovens espíritas, o que tem dado certo e o que tem dado errado na nossa mocidade. Porque a gente se ajuda. Diz assim, vamos conversar sobre a mocidade? Você participa de uma? Você não participa? O que está dando certo lá? Como é que você funciona? Como é que funciona lá? Quais são as dinâmicas? Vocês têm seminários? Vocês têm eventos? Como são os eventos? A gente se inspira uns com os outros. Então, não desprezemos a nossa juventude. Abracemos um Consolador e vamos nos jogar de cabeça no estudo desse Consolador. Para que a gente possa perceber a presença de Jesus dentro dos nossos corações. Presente sempre
em nossa vida, durante toda ela, e na juventude nunca vai ser diferente. Muito obrigada. Muita paz.